continuidade de nossas observações, convido o Padre Santo, reitor da Casa de Formação do nosso Seminário Maior São Carlos Borromeu. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar fraternalmente o nosso arcebispo Dom Júlio, as autoridades civis e eclesiásticas aqui presentes, os meus irmãos do presbitério, aos religiosos e religiosas, os diáconos e seminaristas, os funcionários e a todos os fiéis que se fazem presente nesta cerimônia. Inicialmente gostaria de dizer que da minha parte é uma honra estar aqui participando das festividades dos 100 anos da nossa Arquidiocese de Sorocaba, na condição de reitor do Seminário Arquidiocesano São Carlos Borromeu. Nesse momento gostaria de falar um pouco sobre a importância do seminário e da formação dos futuros padres. O Seminário São Carlos Borromeu, só recordando um pouco, o Seminário São Carlos Borromeu foi uma iniciativa do primeiro bispo de Sorocaba, Dom José Carlos de Aguirre, e sua fundação se deu com a inauguração no dia 4 de novembro de 1939, e hoje é uma das maravilhas da nossa cidade. Desde quando assumiu o pastoreio de nossa diocese, Dom José Carlos de Aguirre manifestou a sua preocupação com a formação dos futuros padres desta igreja particular. E com a doação do terreno do seminário, esse sonho foi se tornando realidade, uma realidade. Por isso, ele se dedicou incansavelmente na construção deste seminário, que depois de inaugurado, recebia seminaristas não somente de Sorocaba, mas também de várias dioceses da nossa província eclesiástica. Ao longo dos 84 anos, o seminário tem sido esta importante instituição, tanto para a formação de sacerdotes, como também para a formação de homens de bem, que levarão valores cristãos para os diversos segmentos da nossa sociedade. A comunidade formativa, a formação dos seminaristas deve tender para o objetivo de formar verdadeiros pastores de almas, segundo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, mestre, sacerdote e pastor, conforme o documento Pastores da Boa Voz. Atualmente, todo o processo formativo do seminário se fundamenta na Ratio Fundamentalis, documento pontifício que trata sobre o dom da vocação presbiteral, promulgada em 2016, e no documento 110 da CNBB, sobre as diretrizes para a formação dos presbíteros da Igreja do Brasil. Esses documentos propõem uma formação integral dos futuros padres, procurando unir de modo equilibrado as dimensões humana, espiritual, intelectual e pastoral, através de um caminho pedagógico, gradual e personalizado, e tem o objetivo de formar o candidato ao sacerdócio enquanto discípulo, pastor e pastor missionário, pessoa, discípulo e pastor missionário. E o processo formativo, irmãos, se dá em 4 etapas que compõem o tempo de formação para o sacerdócio ministerial: a etapa propedêutica, com duração de 1 ano, a etapa do discipulado, ou estudos filosóficos, com duração de 3 anos, a etapa da configuração, ou dos estudos teológicos, com duração de 4 anos, e, por fim, a etapa pastoral, ou síntese vocacional, com duração de 1 ano. A passagem de uma etapa para a outra tem como critério a maturação integral do candidato e não simplesmente a obtenção das metas formativas correspondente a cada etapa. Ao longo dos anos, muitas pessoas contribuíram para a formação dos futuros sacerdotes, bispos, padres diocesanos, religiosos e religiosas, leigos e leigas e benfeitores. Também contribuíram com a nossa Casa de Formação a Congregação das Irmãs da Providência, que ao longo de um período de tempo, de 1946 a 1971, aqui estabeleceu a residência e passou a cuidar do seminário menor, colaborando com a formação dos seminaristas e também servindo nos diversos afazeres domésticos da casa,
principalmente com a alimentação. Mas todo esforço valeu a pena. Hoje somos 73 padres diocesanos em nossa arquidiocese. A maioria deles passaram pelo nosso seminário, sendo que também já formou padres e bispos para outras dioceses, como Dom Antônio Maria Lúdio, Dom José Castanho, Dom José Carlos Castanho de Almeida, Dom José Benedito Cardoso e Dom Pedro Estreguini, que se faz presente aqui. Os seminaristas, nesse processo formativo, cada seminarista é o protagonista da própria formação e é chamado a um caminho de constante crescimento no âmbito humano, espiritual, intelectual e pastoral, levando em consideração a própria história pessoal e familiar, conforme o documento Ratio Fundamentalis e Pastores da Bovops. Hoje nós temos 11 estudantes na teologia, etapa da configuração, 8 estudantes na filosofia, etapa do discipulado, 6 estudantes na etapa do propedêutico e um na etapa pastoral, se preparando para a ordenação presbiteral no final deste ano, somando um total de 26 seminaristas. Os agradecimentos. Concluindo, gostaria de agradecer imensamente aos formadores que hoje continuam colaborando com o processo formativo, além do arcebispo Dom Júlio, os membros da equipe formativa, os professores, os padres que ajudam na formação, seja acolhendo seminaristas nos estágios pastorais ou motivando-os na vocação, aos funcionários, a pastoral vocacional, todos os colaboradores. Também não podemos esquecer daqueles que contribuem para a manutenção do seminário, as paróquias, com 10% da arrecadação, e o projeto Amigos do Seminário. E o nosso agradecimento a todos aqueles que nos antecederam nesta missão, reitores, formadores. Seguindo o exemplo de São Carlos Borromeu e o sonho de Dom José Carlos de Aguirre, junto com seus sucessores, Dom Júlio e os demais, continuaremos nesta mesma finalidade do seminário, que é preparar os seminaristas para serem pastores da imagem de Cristo, conforme o documento Ratio Fundamentalis, e assim possam contribuir de maneira concreta para a evangelização da nossa igreja. Louvemos e agradecemos a Deus pelo jubileu dos 100 anos da nossa arquidiocese e pelos 84 anos da fundação deste seminário. E pedimos a intercessão de São Carlos Borromeu para que desta casa de formação possa sair verdadeiros pastores segundo o coração de Jesus. Nesta gratidão, sobretudo, nossa gratidão, sobretudo, ao bom e eterno pastor Jesus Cristo, que com o seu suave convite continua chamando para o serviço da messe: vem e segue-me. E peçamos também a intercessão a Nossa Senhora da Ponte, que interceda pela perseverança de nossos seminaristas e ajude a muitos de nossos jovens a dar o seu sim ao chamado que Deus lhes faz. Muito obrigado a todos.